essa semana do Gerson. Maestro, o Flamengo já perdeu o Zico, já perdeu você, já perdeu grandes craques e a vida segue. Mas como agora, olhando para o atual elenco, o Flamengo consegue se virar sem o Gerson, sem deixar a peteca cair, maestro? André, eu queria lembrar de alguns meses atrás, né, quando o Thiago Maia tinha entrado em forma, estava sendo uma das figuras importantes do time do Flamengo, aí teve a contusão, saiu. Que já se colocava uma dúvida, né, de como iria se formar esse meio-campo, né, com o Thiago Maia. Ele está voltando. Se ele voltar àquela forma, antes da contusão, eu acredito que ele possa, de alguma forma, substituir o Gerson. Lógico que o Gerson é aquela cereja que veio para fazer com que a torta ficasse mais gostosa ainda, né? E ele deu um retorno espetacular, né? Ele vem jogando em alto nível há bastante tempo, tanto que nós, de diversas vezes, né, falávamos a respeito exatamente dele ser, inclusive, titular da seleção principal, né? Não é fácil você substituir um jogador que tem um rendimento como ele teve durante esses últimos tempos, né? Mas acho que o Thiago Maia pode, de alguma forma, entregar alguma coisa para o Rogério Ceni. Entre as opções que o Flamengo tem, ao Thiago Maia, ao João Gomes, ao Hugo Moura, uma outra possibilidade é retornar o Ilharão para o meio-campo também. Ô, Roque, como é que você vê o Flamengo sem o Gerson e as alternativas que o Rogério tem no elenco? Rezec, eu acho difícil essa substituição pelas características, né? Acho que o Gerson é um jogador que consegue jogar tanto de frente para o gol como de costa para o gol também. Que é difícil você ter jogadores hoje que jogam entre as linhas e que têm essa característica. E o Gerson tem. Acho que desses que estão aí na tela, o único que tem essa característica para mim é o Diego, que é um meia, né? Que era um meia e hoje joga de volante. Vejo mais próximo a volta do Ilharão ou o próprio Thiago Maia como um volante no lugar do Diego e passando o Diego para frente. Eu acho que com isso, essa característica, como o Diego hoje vem jogando de volante, né? Vem jogando de trás, mas ele tem essa característica de jogar entre as linhas. Eu acho que isso pode ficar mais próximo da forma que vem jogando o Flamengo com o Gerson, justamente pela característica que ele tem e essa dinâmica que ele dá ao time do Flamengo. E ruim para o Flamengo que o Gerson sai no momento em que o Arrascaeta está jogando pela seleção uruguaia. Voltou ontem, inclusive, da Covid, entrou em campo ontem. Está sem o Isla, embora se discuta se o Isla nesse momento é titular do Flamengo, sem o Everton Ribeiro e sem o Gabigol. É nesse momento de tantos desfalques que o Gerson está indo embora, Kleber. E são mais 6 rodadas sem os caras da Copa América se o Brasil for até o final. Pois é, o que exige naturalmente uma avaliação com mais paciência, mais calma, menos inflamação, porque só depois é que você vai ter. Acho que quando o Thiago começou, ele tinha uma passagem que ele fazia pelo lado esquerdo do time, no ataque, que era muito interessante. Vai ser muito difícil manter o padrão do Gerson. Essa comparação é muito cruel para quem será comparado. Eu vejo 2 possibilidades claras. A primeira é o William Arão e jogar no meio do campo. A que mais me agrada, teoricamente, é o Thiago Maia. Com aquele cuidado, assim, é isso que o Roque falou, de adiantar um pouquinho o Diego. Eu acho que o Diego se encontrou tanto ficando de frente para o jogo, e se ele for mais à frente, ele corre o risco de ter esse desempenho espetacular que ele vem tendo, ser também contestado. Acho que nesse momento, Diego e Thiago Maia, com a ressalva, Thiago Maia está voltando, mais de 6 meses sem jogar. Se quiser que o Thiago Maia entre e seja o Gerson, aí fica difícil. Aí você vai começar a queimar jogador pensando no Gerson. Sabe como foi com o Jorge Jesus? Vai ficar sendo, mas o Gerson está indo embora. O Flamengo topou e o Gerson topou. E é um jogo interessante, né, cara? Flamengo e Fortaleza. O Fortaleza, por exemplo, foi no Mineirão, na abertura do Campeonato Brasileiro, e ganhou com muita autoridade do Atlético. Então, eu estou bem curioso para ver esse Flamengo e Fortaleza amanhã no Maracanã, porque se eles cumprirem o que eles fazem nesse campeonato, vai ser um jogo aberto, hein, maestro? Sem dúvida. Eu acho que, por exemplo, no jogo que o Flamengo perdeu para o Bragantino,
André, se você for olhar a quantidade de oportunidades que foram criadas, né, pelo Flamengo, só o Rodrigo Diniz teve 2 cabeçadas, que é um dos fundamentos fortes dele, que ele não conseguiu desviar para fazer o gol. Mas o Flamengo teve posse de bola, criação de jogadas. O problema maior foi exatamente que não conseguiu aproveitar essas oportunidades. E o Fortaleza, quando joga fora de casa, é a mesma coisa como se estivesse jogando lá em Fortaleza, entendeu? Encara os adversários, independente de quem seja, da mesma forma. Tem realmente uma equipe muito bem treinada, né? Um entrosamento, e eu acho que vai ser realmente um jogo bem agradável de se ver, como diz o Kleber, com quem não tem nada para torcer. Agora, Maestro, você disse que o maior problema foi o Flamengo não traduzir em gols, né, as chances que cria. Além disso, vocês não acham que é um problema também do Flamengo, deste Flamengo? Porque ele domina quase todos os seus adversários, cria mais chances, está sempre no ataque. No entanto, ele leva muitos gols. E isso no Campeonato Brasileiro, por pontos corridos, 38 rodadas, você dilui. Mas no mata-mata, você domina o seu adversário, cria muita chance, leva 3 gols. Se for gol fora de casa, então você está eliminado de uma competição de mata-mata. Mas aí é onde você tem que, na verdade, corrigir. O Flamengo tinha, eu acho que até essa rodada, 5 jogos sem levar gol, né? Parecia que já tinha. Primeiro, 2 contra o Curitiba e 1 contra o América, né? Desses 5, mas é verdade, 5 jogos sem levar gols. Aí você tem, por exemplo, toma um gol, como foi o do Aderlan, que para mim foi um gol espetacular, né? Sem querer, mas um gol espetacular, né? E depois você toma um gol no último minuto, quando você tem a bola dominada, com o adversário todo do seu campo defensivo, e você leva um contra-ataque onde o zagueiro marca a bola. Ele não marca o adversário quando você está na jogada de contra-ataque. Tem um zagueiro aí que pode falar muito melhor do que eu quando isso acontece. Eu acho que foi um acidente de trabalho a derrota. O comportamento do jogo, acho que foi bem na média daquilo que o Flamengo faz, faltando exatamente finalizar melhor. Tá bom. Esse jogo foi tão legal. Calma, torcedor do Flamengo. O torcedor, quando vê qualquer tipo de coisa relacionada à despedida do Gerson, já começa a sentir aquele aperto no coração. Mas aí a informação dos colegas do Globo Esporte sobre um possível substituto do Gerson. Números, então, do Thiago Mendes nas últimas 2 temporadas. Estamos vendo aí a porcentagem dele em presença em jogos em relação ao total no Lyon, tá? Quase 81%. Jogos 72, como titular 53, é o 5º no ranking do Lyon em termos de jogos e 8º em termos de titularidade. 9 assistências, 60 chances criadas, 101 desarmes, 115 interceptações e 450 bolas recuperadas aí nesses 2 últimos tópicos. Ele lidera, então, o ranking dentro do seu clube. Marra, o nome do Thiago Mendes te agrada? Sim. E aí, qual é a principal característica que o Flamengo, além de Thiago Mendes, o Flamengo tem que ir no mercado buscar para ter ali uma certa semelhança com o Gerson, que eu sei que realmente é muito difícil colocar algo igual, né? Substituir 6 por meia dúzia. Primeira coisa é que, assim, o Gerson não está mais, mas não estará mais. Então não dá para sempre ficar tentando recorrer a comparações. Ah, mas o Gerson me entregava isso, me entregava aquilo outro. Não, o Gerson não vai estar mais. Em relação ao Thiago, ele sempre me agradou, desde o Goiás, no São Paulo e também no Lyon. Ele é um jogador que tem características um pouco diferentes, se você observar, fica acentuado no quesito interceptação ou recuperação da posse da bola, desarme. Ele é um jogador que faz muito isso, só que ele não é só defensivo. Ele é um jogador que tem muito arranque, muita velocidade. Ele ganha com facilidade o campo adversário com a força e velocidade dele. E tem boa condução de bola também. Me agrada bastante. Eu acho que, assim, não é justo com ele. Ele não fez nada para merecer isso. Mas ele não é do nível do Gerson. Não é diferente. Mas é um jogador que acrescentaria em qualquer time do futebol brasileiro e acho que acrescenta também no Flamengo. Gosto do Thiago. Eu concordo com você, Marra. Ele já chega com uma responsabilidade. A cobrança vai ser enorme para qualquer jogador que chegar
para substituir o Gerson. Agora, o fato dele ter trabalhado com o Rogério Ceni, Eugênio, tanto como quando o Ceni era jogador, mas também ali no início da carreira de técnico no São Paulo, isso também pode ajudar de certa forma ou não? Ah, sim. Porque já há um conhecimento, né? Já há ali um entrosamento. O Rogério conhece bem a característica de jogo do Thiago, de que forma pode usar o jogador e, além disso, o relacionamento com o atleta, né? Que deve ser bom, porque senão ele não estaria indicando o jogador, né? O jogador, com certeza, passa pelo crivo do Rogério. Mas é o que o Marra falou, assim, entregar o que o Gerson entrega, ele não vai entregar. É um jogador que vai ali compor o elenco. Eu acho que o Flamengo tem opções dentro de casa, sinceramente falando. O João Gomes é um jogador que está crescendo, que está evoluindo, que está desenvolvendo o futebol dele, que precisa ter espaço para tal. Eu sempre cobro espaço para a base do Flamengo. Vou usar agora o exemplo do Rodrigo Muniz, que está aproveitando esse espaço. Ele não teria o espaço, não fossem as convocações de Gabigol e Pedro, ele não estaria jogando. E aí muita gente nem ia lembrar que ele existe. Então, agora que o Gerson sai, era uma oportunidade de se deixar crescer um pouco mais o João Gomes. E além dele tem o Thiago Maia, né, que está voltando agora, que pode jogar. Então não sei se há necessidade de trazer o Thiago Mendes. Mas se existe essa possibilidade e o Rogério aprova, é um jogador que tem bom desempenho e que faz mais ou menos aquele espaço de campo ali também, sem a mesma qualidade. Saindo dessa comparação, Marra, claro que, como você já falou, é até desonesta, né? Porque o jogador ele não precisa ser necessariamente igual. E aí, analisando os números do Thiago Mendes que nós vimos ali na tela, talvez, por uma característica diferente, ele até ajude a liberar um pouquinho mais o Diego e ajude na questão defensiva do Flamengo, que toda semana a gente fala, o Flamengo perde, o problema da defesa. O Flamengo ganha, olha, o Rogério Ceni ajustou a defesa para essa partida. Eu acho que sim, Mariana, apesar de não descartar as qualidades defensivas do Gerson, né? Já falei aqui muitas vezes, que eu sou realmente admirador do futebol do Gerson. É um jogador que o erro não aparece porque ele limpa o espaço. Ele ocupa aquele espaço, aquela brecha que ia dar para alguém ocupar, ele está lá ocupando, fechando. Então, além da qualidade com a bola, eu acho ele muito bom também sem a bola. O Thiago, ele tem características acentuadas também de fechar espaço, de cuidado, poderia liberar alguém perto dele, que foi essa a sua pergunta, né? Se for o Diego, se for um outro, ele dá mais tranquilidade para essas pessoas. E até roubando um pouquinho do que o Eugênio falou, eu também fico assim, a gente não está lá no dia a dia, mas eu também queria ver mais o João Gomes. O Rogério sempre que pode elogia o João Gomes. Talvez a preocupação seja aí, ele não está dentro do processo natural dele, vamos deixar ele amadurecer. Só que, às vezes, é o desafio que faz a pessoa subir, né? Agora é com você. Pode ser que o João Como Gomes... foi com o Muniz, né? Como tem sido com o Muniz. O desafio. Não tem o primeiro, não tem o segundo, é com você. Ok, é comigo, eu vou lá e resolvo os jogos. Eugênio, falando também sobre esse Flamengo, agora pensando em mercado. Se o Flamengo tiver que investir, beleza, perdeu o Gerson, estamos sempre falando sobre defesa, ali é realmente o ponto que precisa atacar? Olha,